graça e paz. Que Nordeste ajuda-nos. Que Nordeste ajuda-nos. Que Deus abençoe. Irmãos, é um prazer muito grande. E como o pastor Guimarães falou, nós temos um amigo em comum. E é Barbosa. Conheci ele há 13 anos atrás em África do Sul. E nós temos uma boa amizade. Infelizmente ele está a 10 horas da gente. 10 horas a menos. Então, ele está nos Estados Unidos. Ele vive lá há algum tempo, mas ele está tentando voltar para a África de novo. E é bom estar no Brasil. Eu considero o Brasil a minha segunda pátria. Eu morei 5 anos em Feira de Santana. Lá eu estudei de 2001 até 2005. E eu voltei para o meu país. E desde 2006 eu sou pastor da primeira igreja batista ali da praia, que é capital de Cabo Verde. Cabo Verde é um arquipélago, são 10 ilhas. 9 habitadas, uma ainda não. Talvez, quem sabe, você casal quer ir para lá, para habitar a ilha. Quem sabe tem esse chamado, Deus pode conduzir e chamar. Nós falamos o português, porque também fomos colônia de Portugal, desde 1460 até 1975. Muito tempo. Temos 45 anos de independência. Então somos bem pequenos, um país muito novo. De fato, Portugal ficou muito tempo lá. O Brasil foi mais perto e mandou embora muito mais rápido. Mas nós tivemos muito tempo de poder estar lá. E eu senti muito em casa de poder ouvir aqui os louvores bem animados. Nós também gostamos de louvores bem animados. Cantamos também, dançamos também, porque nós acreditamos que Deus merece o nosso louvor. Ele merece. E nós cantamos com alegria, com satisfação. Cantamos ao Deus que nos libertou, que nos salvou, ao Cristo que vive, que reina e que vem. E que vem buscar a sua igreja. Não tenha dúvida disso. Jesus vem. E Ele vem para nos levar para um lugar melhor. O lugar que Ele está preparando. E enquanto Ele não vier, nós vamos seguir cantando, louvando, exaltando, pregando, anunciando, falando do grande amor dEle, que é o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou casado com a Diva e Neiva. Tenho 3 filhos. Um homem de 12 anos, Beitel. Tenho 2 filhas, Raquel, de 11, e Jael, de 8. Estão lá em Cabo Verde. Estivemos aqui ano passado, de férias, em Santo Antônio de Jesus, e deu para todo mundo vir. Mas agora lá é época de aula. Lá é época de aula, então, e eu vim sozinho, então, para esse retiro. E se Deus quiser, na terça-feira estou voltando. Depois de quase 3 semanas no Brasil, é hora de voltar para casa. É hora de ver a família, é hora de ver a igreja, é hora de estar com os irmãos também. Nós temos lá 4 igrejas batistas, trabalhamos com plantações de igrejas. São 4 igrejas batistas, são 11 pequenos grupos, são mais de 8 pontos de pregação nos interiores, e também temos trabalho também de evangelismo de barco para as outras ilhas também, já que lá são ilhas, então se faz missões a pé, de carro, de avião e também de barco. Então lá nós fazemos missões também. E graças a Deus, o nome de Deus também é adorado, é louvado lá também. E um dia nós estaremos juntos. Como diz Apocalipse, toda tribo, língua, nação, diante do Cordeiro. Assim como nós cantamos aqui, cantamos aleluia. Talvez lá é com mais vibração, com mais fervor, com todas as vozes, cantando aleluia ao Cordeiro que venceu, que triunfou, que reina, que vive, e aquele que há de vir para buscar a igreja. Obrigado, pastor, pelo convite de estar aqui com vocês, de conhecer mais uma parte dessa família, que é a família cristã. Irmãos, eu vi ali o tema, e eu tenho muita coisa que podia falar, mas eu vi um tema ali que vocês estão trabalhando, sobre ser uma igreja atrativa. E no contexto em que vivemos hoje,
precisamos de igreja que de fato revele uma comunhão agradável. Eu creio que o que falta hoje para nós é termos uma comunhão para que quem está perdido lá fora sinta atraída de saber, de conhecer, de desfrutar o ambiente de comunhão em que nós vivemos hoje. É um grande desafio para nós hoje, mas é possível. E nós precisamos ser, de fato, sim, a igreja que atrai as pessoas. Em Cabo Verde, a nossa igreja é conhecida como a igreja do abraço. É a igreja do abraço. É a igreja onde todos são abraçados, de porta da entrada até lá na frente, todo mundo. E nós trabalhamos muito forte essa questão da comunhão. Muito forte, em cada detalhe, para que o visitante que entrar naquela porta, ela possa ficar conosco. Ela possa sentir-se bem no nosso meio. Ela possa dizer, eu vou voltar, porque lá é meu lugar. Eu vou voltar porque eu senti Deus. Eu vi o Deus na vida das pessoas que ali adoram o Senhor. A igreja precisa ser um lugar, de fato, onde as pessoas entram e desejam ficar. E para isso temos que criar um ambiente saudável, de relacionamentos saudáveis, de uma comunhão que atrai as pessoas e que consegue tocar o coração do Senhor. No livro de Atos, capítulo 2, nós temos a igreja renascente ali, e uma das marcas daquela igreja era a comunhão. Era uma igreja que caiu na graça do povo. Caiu na graça do povo. E nós também podemos atrair milhares para o Senhor Jesus, se nós vivermos uma comunhão verdadeira, genuína, bíblica, e que possa de fato revelar a graça de Deus em nós para a vida das pessoas. Então, como ser uma igreja atrativa? Quais os desafios hoje para que nós nos tornemos uma igreja atrativa? Uma igreja em que eu sinta bem. Uma igreja em que eu sinta a presença do Senhor. Uma igreja onde eu posso amadurecer no meu relacionamento com Deus. Uma igreja que me permite experimentar de relacionamentos restaurados, saudáveis e que possam contribuir para que eu possa também amadurecer a cada dia. Vivemos um tempo, irmãos, que o ser humano já não se sente feliz nem na própria casa. Tem pessoas que não querem voltar para casa, porque a casa se tornou um lugar não mais agradável. Talvez um lugar de preocupação, de muito fardo, de muita cobrança, de muitos conflitos. E muitas vezes também, as pessoas procuram a casa de Deus para encontrar de fato Deus, tanto ao ouvir a palavra, mas na vida daqueles que adoram o Senhor. Mas muitas vezes, nem sempre as pessoas encontram esse ambiente favorável. E entra e vai embora, não fica, não permanece, porque não encontra um ambiente. Mas nós podemos ser um lugar onde aqueles que vão entrar vão encontrar Deus, porque vão ser impactados com uma comunhão verdadeira, com uma comunhão genuína. Então vamos ler Atos capítulo 2, 46 e 47. Atos 2, 46 e 47. O texto da palavra de Deus então nos diz: diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor, eu te louvo pela tua palavra, porque ela é verdade e ela não muda. E tudo quanto nós precisamos para sermos uma igreja atrativa, nós encontramos na tua palavra. E nos ajude a entender, a compreender cada vez mais, a sermos uma igreja que atrai pessoas para ti. Para que quando alguém entrar no nosso convívio, no nosso meio, nossa comunhão, ela possa desejar
ter um encontro com aquele que também mudou a nossa história. Se conosco, Pai, e fortaleça a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu cresci num lar de álcool. A minha mãe foi viciada em álcool por 25 anos. E meu pai por 35 anos. E eu cresci num lar de conflito, de briga. Muita briga entre os meus pais. A minha mãe e meu pai. Somos 6, 2 homens e 4 irmãs. E nós crescemos num ambiente de muita revolta. De muita revolta. E essa revolta refletiu muito nas minhas irmãs, que muitas vezes saíam de casa, fugiam, tiveram relacionamentos quebrados, filhos com vários parceiros, numa tentativa de fugir de um ambiente que era totalmente pesado e desagradável. E quando eu me converti, para mim, a igreja era aquele ambiente onde eu podia ser acolhido, onde era um refúgio para mim, daquele meu ambiente de casa, de álcool, de conflito, de crises que eu vivia. Então, para mim, eu tinha apenas 18 para 19 anos de idade. A igreja foi para mim um lugar de refúgio. Eu encontrei na igreja um lugar onde eu poderia sentir a paz. E a presença, a comunhão dos irmãos me fez crescer sem a necessidade de me revoltar com o mundo. Eu encontrei um amparo na igreja. Eu encontrei família na igreja. Eu encontrei amigos na igreja. Amigos que, mesmo naquelas noites mais difíceis, em que eu não tinha nada para comer, mas eles estavam ali com pão, com lata de atum, e nós íamos para a praia de mar, abríamos o pão e a lata de atum, e nós comíamos a lata de atum, o atum, juntamente com o pão, e comíamos ali. Eu encontrei na igreja uma família que me acolheu. E foi por causa dessa família que até hoje, há 23 anos, eu sirvo ao Senhor. Eu me converti em 1997. Já lá vão 23 anos que eu sirvo ao Senhor. Mas o que me manteve na fé é porque eu encontrei na igreja uma família que me acolheu. Precisamos ser uma igreja atrativa, porque muitos que entram por essa porta trazem suas histórias, os seus conflitos, as suas lutas, os seus medos, os seus passados, os seus fardos, e precisam encontrar na igreja uma família que possa os ajudar a carregar esse fardo, a aliviar, a repartir todo esse passado que carregam, que muitas vezes são fardos pesados. E se não encontrar aqui, vão voltar para o mundo e vão se perder nesse mundo vil, nesse mundo mau. Precisamos ser uma igreja atrativa, como a igreja de Atos. Lucas nos conta que aquela igreja vivia uma comunhão tão forte, onde todas as necessidades eram supridas no meio daquela igreja. Havia uma preocupação com cada um, havia um cuidado mútuo, e havia uma família naquela comunhão. Eu queria então, irmãos, pensar com os irmãos uma igreja atrativa. O que torna uma igreja atrativa? Quais são os desafios de uma igreja atrativa? E quando eu falo atrativa, eu falo numa igreja que é família, num lugar onde as pessoas entram e encontram família, numa igreja que atrai as pessoas para o Senhor Jesus. Porque o nosso maior propósito é tocar o coração de Deus. E eu queria então pensar aqui algumas coisas para os irmãos. O texto então nos diz que a comunhão vivida naquela igreja era uma comunhão no templo e fora do templo. A nossa comunhão, ela precisa ser no templo, mas ela precisa ser também fora do templo. A vida da família cristã não se resume no templo, mas ela vai no templo e vai além do templo. O texto diz que diariamente perseveraram unânimes no templo. E, amados irmãos, vivemos numa época em que a igreja sofre muitas críticas. Vivemos numa época em que a igreja é
diariamente bombardeada com palavras negativas. Hoje aumenta cada vez mais o número dos que são chamados desigrejados ou sem igreja. Pessoas que já foram na igreja, mas que hoje não estão na igreja. Pessoas que já foram na igreja, mas que estão no mundo. Pessoas que já foram da igreja, mas que talvez estão em crises, caminhando por aí longe da igreja. Nós precisamos pensar 3 coisas quando nós pensamos na comunhão na igreja. E a primeira coisa de pensar é a forma como eu recebo aqueles que vão chegar. É importante, para sermos uma igreja atrativa, precisamos ter uma estratégia de como receber aqueles que vão chegar, especialmente aqueles que vão chegar pela primeira vez em nossa igreja. Na nossa igreja, nós planejamos os cultos e trabalhamos a maneira como vamos receber cada pessoa que vai chegar. Nós ensaiamos como vamos receber. Desde a porta do táxi, quem abre é um membro, que abre a porta do táxi para quem chega, e há toda uma logística para acolher. A recepção é fundamental. Independente de onde você veio, todos te recebem com um abraço. Chega lá, te abraça. Não importa sua história, suas roupas, sua cor, seu sexo. Você chega, você é recebido com um abraço, bem apertado. E nós escolhemos o melhor lugar para você sentar dentro do culto. O melhor lugar é para aquele que está chegando. O melhor lugar é para aquele que vem pela primeira vez, para que ele saiba o quanto é importante, o quanto essa igreja o ama, o quanto Deus o ama, o quanto nós queremos que ele faça parte dessa família. Apóstolo Paulo, certa vez enviando alguém para uma outra igreja, deixou uma grande recomendação, como que aquelas pessoas deveriam ser recebidas naquela igreja. Abra comigo Romanos 16, 1 e 2. Romanos 16, 1 e 2. Então o texto, apóstolo Paulo, ele fala: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que diaconiza na igreja de Sincreia. 2. Peço que a recebais no Senhor de modo digno, como os santos devem ser recebidos, e ajudeis em tudo que venha a necessitar, por quanto ela tem prestado grande auxílio para muitas pessoas, inclusive para mim. Aqui é um crente, é uma diaconisa, mas Paulo está dizendo: olha, vocês precisam receber essa pessoa com dignidade. Recebam com dignidade. A forma como nós vamos receber a pessoa precisa revelar o carinho maior possível, e mostrar toda a nossa gentileza, nossa amabilidade, e mostrar todo o nosso afeto e o nosso carinho. Ser atrativa exige receber bem, receber com qualidade, receber com dignidade, receber com amabilidade, receber com elogios, receber com carinho, para que a pessoa se sinta bem no nosso meio. Os cristãos precisam aprender isso a cada dia. Somos uma igreja atrativa, porque nós sabemos receber aqueles que estão chegando. Isso é muito importante. Eu digo a você: quem é bem recebido sempre vai querer ficar onde é bem recebido. Ninguém vai ficar no lugar onde é mal recebido. Ninguém vai ficar. Mas todos ficam no lugar que é bem recebido. Você vai para um restaurante, se o garçom te recebe bem, o dono, o cozinheiro, você vai voltar. E não só vai voltar, você vai divulgar para alguém: olha, eu fui naquele lugar, naquela churrascaria, naquela pizzaria, o tratamento lá é de primeira. Eu fui recebido de uma forma humana, de uma forma amável. Eu vou voltar lá e eu quero te levar também para conhecer aquele lugar.
Amados irmãos, quando a igreja recebe bem as pessoas, ela não precisa fazer publicidade, porque a própria forma de receber as pessoas vai ser uma publicidade para que outros venham dela. Uma igreja atrativa sabe receber as pessoas. Eu não sei como é aqui, mas é importante, irmãos, para que todos que chegam possam, de fato, desejar ficar. Eu quero ficar lá, porque lá eu fui bem recebido. A segunda coisa que é muito importante, uma igreja atrativa, ela sabe cuidar dos seus membros. Obrigado. Irmã é casada? Bem casado? Então mantém leal, viu? Fica fiel com a sua esposa. Leal até a morte, viu? Até a morte. Depois da morte não sei. Lá na igreja, quem me serve água é um jovem solteiro. Não sempre que ele traz a água, eu falo, que Deus te dê uma boa esposa. Não desanime, persevere. Deus vai te abençoar com uma boa esposa. Mas como ele é casado, que fique fiel, leal, até a morte. Amados irmãos, a segunda coisa é o cuidado. Saber cuidar dos que chegam é importante. É fundamental. É fundamental. Muitas igrejas hoje têm classe de cuidado. A pessoa chega na igreja pela primeira vez, já veio a segunda vez. Então há uma classe onde a pessoa vai, recebida, às vezes tem um cafezinho lá, toma junto. Aí então o pastor conversa com a pessoa, pergunta de onde é, como é a pessoa, a família, ou seja, uma forma de conhecer a pessoa, para que ela possa não se sentir tão fora, tão distante. Saber cuidar das pessoas é fundamental. Mas como é que eu posso cuidar da pessoa? Eu não posso cuidar da pessoa sem conhecer a pessoa. Mas como é que eu posso conhecer a pessoa? Eu preciso ouvi-la. Eu preciso sentar com a pessoa. Sentar e dizer, olha, você veio de onde? Você mora aqui mesmo? E aí tem famílias? Então isso é importante, para que ela possa sentir-se cuidada. E o apóstolo Paulo tem alguns textos que para nós é importante. 1 Coríntios 12, 5. 1 Coríntios 12, 5. Paulo diz algo importante. Ele fala de algo que nós, como cristãos, precisamos então guardar em nosso coração. E não é o cuidado simplesmente, talvez você possa dizer, não, é esse cuidado que eu vou... Talvez a pessoa, é o cuidado, talvez... Não, a pessoa precisa de uma cesta básica, a pessoa precisa de um dinheiro. Não fale esse cuidado material. Porque o cuidado material, talvez esse é algo básico. Mas os cuidados emocionais são muito mais fortes. E muita gente que entra em nosso meio, muitas vezes lida com uma depressão, com um abandono, com uma solidão, com uma culpa do pecado, com erros do passado que não consegue vencer. Há uma carga emocional muito grande. E ali é interessante como nós então podemos compreender. E Paulo então ele fala da necessidade, ele fala da forma como o seu cuidado foi renovado, como o seu cuidado foi, como a igreja renovou com ele o seu cuidado, e como ele pode agora sentir dessa forma um cuidado muito especial ali da parte então da igreja. E amados irmãos, nós precisamos cuidarmos um do outro, nos preocupar um com o outro, para que o outro possa sentir de fato que eu sou importante para ele. E o cuidado exige gastar tempo. O cuidado exige abrir mão, talvez da minha agenda, abrir mão das minhas preocupações, estar à disposição do outro. E quando o outro chega na igreja, e com as suas cargas, e eu me colocar à disposição dela, olha, eu estou aqui, vamos poder conversar um bocadinho. Você pode, olha, estou aqui, vamos bater um papo um bocadinho. Talvez vamos nos conhecer melhor. Eu quero te apresentar um bocadinho como é nossa igreja. Eu quero te apresentar como nós nos funcionamos. Eu quero que você saiba um pouco como nós somos. Há um cuidado muito grande. Mas há um cuidado da oração. Porque muitos que chegam com cargas,
e precisa de oração. Você chega perto, olha, eu sei que você está assim hoje. Talvez há problemas que você esteja vivendo, mas eu quero orar por você. Eu quero orar para a sua vida. Nós conversamos um bocadinho. Eu percebi que talvez no seu casamento, na sua família, há problemas. Eu poderia orar por você, por seu casamento. Eu poderia orar pelo seu filho, pelo seu esposo, sua esposa. Então a pessoa percebe, há um cuidado. Ela não está isolada no banco. Ela não está aquém no banco. Mas ela está no meio de uma família que se preocupa. E é um cuidado que ela sente. Ela sente disso. Em Atos diz que enquanto havia necessidade, que a igreja supria, que os irmãos cuidavam um do outro. E alguém que não tinha nada, mas o outro que tinha, ele repartia com ele. Ele cuidava, ele se preocupava com as necessidades daquele que estava passando por aquele momento de dificuldade. Cuidar um do outro é importante. Cuidar daqueles que chegam é importante, para que se fortaleçam. É como uma criança quando nasce. Precisa de muitos cuidados. Desde o banho, da fralda, da higiene da criança. E é um cuidado constante, até que a criança se firma, se desenvolva, cresça. E é um cuidado. Assim também, se queremos ser uma igreja atrativa, nós precisamos ser uma igreja que sabe receber, uma igreja que sabe cuidar daqueles que vão chegar, daqueles que vão se aproximar, que vão estar no nosso meio. A vida é feita de relacionamentos. E muitas vezes nós falhamos também em relacionamentos. Ser uma igreja... Alô? Ser uma igreja atrativa é ser uma igreja de relacionamentos firmes. As pessoas que chegam na igreja, elas precisam ver em nós pessoas que têm relacionamentos firmes. Eu queria então ler com vocês Efésios, capítulo 4, 29 a 32. Nós precisamos ter bons relacionamentos em nossa igreja, para que aqueles que vão chegar também possam experimentar. O apóstolo Paulo diz que nos nossos relacionamentos, como uma igreja atrativa, precisamos cuidar das nossas palavras. Como cristão, nem tudo eu posso falar. E como cristão eu preciso saber que há momento de falar as coisas. E como cristão eu preciso saber falar que há palavras que ferem, que amaldiçoam, mas há palavras que edificam, que levantam o outro. Uma igreja atrativa é uma igreja que sabe relacionar. Uma igreja de bom relacionamento é uma igreja que sabe usar as palavras. Quando a igreja sabe usar as palavras, nós vamos conseguir atrair muitas pessoas. O apóstolo Paulo então diz, em Efésios 4, 29, ele fala, cuidado com a nossa boca, para que não saia palavras torpes. Palavras torpes são palavras que ofendem, que machucam. Às vezes nós estamos na igreja, vivemos em relacionamentos, mas muitas vezes, ao não cuidarmos das palavras, acabamos por ferir o irmão. E às vezes essa ferida pode causar uma separação, um abandono. E a pessoa pode ir embora e não voltar mais, porque foi ferida, foi machucada. Uma igreja atrativa, ela cuida dos seus relacionamentos. Ela sabe usar a palavra.
e ter uma palavra que edifica, uma palavra que encoraja, uma palavra que motiva, uma palavra onde a correção ela é feita em amor. E jamais uma palavra que menospreza, que fere, que ataca, que vinga de ódio, mas uma palavra que venha fortalecer os laços do nosso relacionamento. Quantas pessoas hoje saem da igreja por causa de palavras que não foram bem usadas, não equilibradas, ou usadas no tempo devido, no tempo adequado. Relacionamento sem cuidado de palavras pode roubar toda a atração da nossa igreja. E o apóstolo Paulo ele continua, ele dizendo que nós temos que usar palavras que são úteis para edificação. Se a sua palavra não é útil para edificação, então guarde ela. Guarde ela. Porque você pode estar estragando relacionamentos saudáveis dentro da sua igreja. Cuidemos da nossa palavra. Queremos ser uma igreja que atrai as pessoas, mas cuidemos das palavras. Cuidemos das palavras. Isso é muito importante para que nós possamos continuar a ser uma igreja atrativa. Mas o apóstolo Paulo, ele vai ali, verso 30, por favor, no 30, ele vai então, 30, ele vai então falando da necessidade que nós temos de não entristecer o Espírito Santo. Ele vai então começar a falar de posturas, de relacionamentos que nós devemos ter. Relacionamentos saudáveis é base do amor, é baseado no perdão, na benignidade, na aceitação mútua. Na igreja nós não podemos ter relacionamentos onde ainda reina discórdia, onde o perdão ainda não é maior. Somos humanos, falhamos um com o outro como igreja, mas nós não podemos impedir que o perdão seja o vínculo que nos volta a unir, que nos traga de volta um para o outro, que restaure relacionamentos. Eu preciso, numa igreja que atrai, atrativa, com relacionamentos saudáveis, eu preciso entender que quando eu falhar, eu preciso pedir perdão ao outro. E quando o outro falhar, eu preciso estar disposto a perdoar. Onde há perdão, há restabelecimento de relacionamentos. Onde há perdão, há cura. Onde há perdão, há restauração. E onde há perdão, a família não divide, mas ela mantém firme e segura. Porque há perdão. Mas todo ódio fica fora. Toda raiva fica fora. Toda vingança fica de fora. Porque nós queremos ser uma igreja atrativa. Então o perdão é fundamental nos nossos relacionamentos. Relacionamentos. Quantas vezes, irmãos, vivemos entre nós como irmãos, mas o outro está com o outro no pensamento, porque alguma coisa aconteceu e não foi perdoado. Quantas vezes, irmãos, o nosso relacionamento enfraquece, e aqueles que entram por essa porta, que vêm fazer comunhão conosco, não se sinta bem, porque entre nós não há perdão. Há relacionamentos quebrados. E nós não conseguimos atrair o outro, porque nós não estamos restaurando os nossos relacionamentos. Certa vez, nossa igreja se converteu uma senhora. Ela tinha, deve ser, uns 30 e poucos anos. Ela se converteu lá na igreja. Ficou lá alguns meses. Depois ela sentiu-se incomodada. Incomodada. Aí então ela chamou a minha irmã. Ela falou: olha, eu estou aqui muito bem. Vejo aqui pais e filhos
com bons relacionamentos, os irmãos se abraçam, um ambiente de perdão, de amor. Mas eu e o meu pai estamos há 21 anos que nós não nos falamos. O que eu faço? Ou seja, o ambiente que ela encontrou chocou ela. Então eu falei: Nilda, você precisa voltar e pedir perdão para o seu pai. Mas 21 anos? Não, você não sabe o que me fez. Você não tem ideia. Eu não tenho ideia. Mas aqui nós vivemos o perdão. Aqui relacionamentos são restaurados. E você precisa restaurar o seu relacionamento com o seu pai. E a minha irmã acompanhou ela. E foi lá na casa do pai, lá no interior. E foi pedir perdão. Chorou imensamente. Chorou imensamente. Mas por quê? Porque ela encontrou um ambiente de perdão na igreja. Nós precisamos ser uma igreja atrativa, com relacionamentos restaurados, onde o perdão nos restaura, nos transforma, para aqueles que entram e estejam no nosso meio, percebam que aqui não há lugar para o ódio, não há lugar para a vingança. Aqui a gente era, mas a gente se perdoa. A gente pede perdão e a gente libera perdão. É esse ambiente que Deus quer de nós. É esse ambiente que Deus deseja da nossa parte. Relacionamentos baseados em palavras sábias, palavras úteis, baseado no perdão, baseado na bondade, baseado na benignidade, no cuidado mútuo. Isso é muito importante. Mas o apóstolo Paulo também diz mais, Romanos 12, 9 e 12, relacionamentos baseados no amor sem fingimento. Sem fingimento. Quando eu digo que eu amo você, eu amo de verdade. O amor sem fingimento, o amor verdadeiro, o amor que se doa, aquele amor incondicional de Deus. Eu te amo sem condição. Eu não te amo pela troca. Eu não te amo por aquilo que você pode me oferecer. Eu te amo porque eu fui amado por Deus. É esse amor que nós temos que ter na igreja. Que entre um pobre ou um rico, um homem, uma mulher, ou um preto, ou um branco, seja qual for. Mas nós o amamos da mesma maneira. O amamos sem fingimento. O amamos sem troca. O amamos incondicionalmente. O apóstolo Paulo então diz: o amor seja sem fingimento, algo verdadeiro. E diz mais: odiai o mal, mas se apegue ao bem. Se apegue ao bem. Irmãos, o que falta hoje, muitas vezes, no nosso meio, é um amor genuíno. As pessoas reclamam disso. Porque muitas vezes hoje há uma troca. Não, eu vou amar o fulano, porque o fulano tem alguma coisa, uma profissão, e quando eu precisar daquela ajuda, eu vou cobrar. Nós amamos o outro pensando naquilo que mais tarde o outro poderá me socorrer, me oferecer em alguma área em nossa vida. Quando eu fui para a igreja, eu não tinha nada para oferecer para a igreja. Eu nasci num lar muito pobre. Muito pobre. E como tinha muito álcool, era mais pobre ainda. Então, quando eu fui para a igreja, a primeira vez que eu fui na igreja, eu fui com uma camisa de duas cores, verde e vermelha, e tudo cheio de carvão aqui, tudo sujo, E quando eu subi pela escada da igreja, eu fiquei no último banco, porque eu não queria ficar na frente, não queria aparecer. A roupa não permitia. Era muita miséria, era muita pobreza. Mas é algo que me marcou. Uma irmã de quase 90 anos, Maria da Luz, ela se levantou lá da frente. Ela veio até atrás e me abraçou com a minha sujeira. Ela me abraçou ali. E ela falou: nós amamos a você. Nós amamos a você. Aquilo foi muito mais do que comida, do que dinheiro. Aquilo foi amor.
aquilo foi amor. Amados irmãos, nós temos que ser uma igreja que ama de verdade. E outra coisa, as pessoas sentem quando elas são amadas ou não. Elas sentem, elas sabem. Elas sabem quando o amor é fingimento ou não. Elas sabem disso. Porque lá fora, eles estão cansados do amor fingido. Lá no mundo, estão cansados do amor falso. E quando entram na igreja, elas vêm em busca de um amor diferente daquilo que o mundo pode dar. Amemos de verdade. Amemos de verdade. Amemos sem ver o rosto. Amemos porque Deus nos amou primeiro. Amemos porque eu fui amado por Deus. Apóstolo Paulo diz em Romanos 5:8, em que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus me amou em pior estado da vida. Deus me amou na miséria. Deus me amou quando eu estava no lixo. Deus me amou quando eu não podia dar nada para Ele. No pecado Ele me amou. Morto nos meus pecados e delitos, Ele me amou. E eu devo amar também dessa forma. Sem condições, sem ficar ali. Eu devo amar e amar. Uma igreja que atrai as pessoas. É uma igreja que cuida dos seus relacionamentos. E cuidar de relacionamento é cuidar das palavras. É trazer o perdão para dentro da igreja. É ter um amor sem fingimento. Um amor verdadeiro. E é dessa forma que nós conseguimos atrair. Diariamente no templo se reuniam e viviam uma comunhão verdadeira, uma comunhão de Deus. E por isso que a igreja crescia, porque a comunhão era verdadeira, era algo genuíno. Para terminar, o texto diz também que de casa em casa partia o pão. Suas refeições dividiam de casa em casa. Amados irmãos, eu preciso entender que a pessoa que entra aqui nessa igreja, ela tem uma família fora. Ela tem um mundo lá fora que precisa conhecer também. Amar só domingo é mais fácil, mas precisamos ir além. Então, o sucesso de uma igreja atrativa também está na comunhão fora da igreja. E uma das coisas importantes que hoje se perdeu muito são as visitas. As visitas. Apóstolo Paulo, ele falou para Barnabé, vamos voltar a visitar, vamos fazer outra viagem. Para quê? Para visitar os irmãos e ver como que eles estão. Os irmãos, vamos ver como eles estão. Amados irmãos, somente quando você vai na casa daquele que veio para o culto domingo, pela primeira vez, você vai conhecer a família dele. Você vai poder, de fato, ser uma igreja que possa atrair. Visitar aqueles que nos visitam é importante. Chegou no domingo, veio aqui, tomou o seu nome, o telefone. Na terça-feira eu ligo, fulano, olha, muito obrigado, você veio aqui na nossa igreja, nós amamos a você, mas gostaríamos de conhecer a sua casa. Gostaríamos de saber onde você mora, fazer uma visita de cortesia, você permite? E vamos lá. Assim nós fazemos na nossa igreja. Lá na porta tem uma senhora com um caderno. Quando chega logo, toma o nome e o telefone da pessoa. Na terça-feira a gente liga para a pessoa. Olha aqui, Igreja Batista, muito obrigado pela sua presença no domingo. Sentimos felizes pela sua presença, mas gostaríamos de te conhecer. Gostaríamos de ir à sua casa, uma visita de cortesia, saber mais da sua vida e oferecer um pequeno grupo mais próximo para assistir, algo que você possa de fato sentir atraída com a nossa comunhão. E com essas visitas, muitos voltam com a família e traz pais, traz marido, traz filhos, e assim a igreja vai crescendo, caindo na graça de Deus e na graça do povo. Precisamos crescer na comunhão que atraia dentro da igreja, no templo, mas também precisamos ter estratégias
fora do templo. Pequenos grupos, por exemplo, uma boa estratégia. O melhor lugar de um novo crente desenvolver é num pequeno grupo. Nós temos 11 pequenos grupos lá. Tem gente que na igreja, que vai no domingo, são mais de 120 pessoas no domingo, não dá talvez para dar uma atenção boa. Mas no pequeno grupo, de 12 pessoas ali, ela fala, ela se abre, ela pergunta, e ali os irmãos vão poder cuidar, vão poder então dar uma atenção maior. E ali tem um lanchinho, e há um quebra-gelo, há um momento ali diferente, e ali há uma interação. Ela participa no culto, porque a liturgia é diferente. Ela também pergunta, ela fala, e num pequeno grupo ela vai desenvolver. O texto diz, no templo e de casa em casa. Duas grandes estratégias que nós podemos investir para continuar a atrair as pessoas. Pequenos grupos e as visitas a todos quantos nos visitam aos domingos em nosso culto. E dessa forma, como o texto de Atos diz, nós vamos poder cair na graça do povo. E o próprio Senhor vai acrescentar à igreja aqueles que vão sendo o quê? Vão sendo salvos. Aqueles que vão sendo salvos. Amados irmãos, precisamos entender cada vez mais que nós precisamos atrair as pessoas para o Evangelho. Mas nós precisamos ser uma igreja que saiba receber, ser uma igreja que saiba cuidar das pessoas, ser uma igreja com relacionamentos restaurados e fortes, ser uma igreja no templo, ser uma igreja nas visitas, ser uma igreja no pequeno grupo. Em Atos 12:12, a Bíblia diz que além do templo, também na casa de quem? Na casa de Maria, também o povo se reunia. Também o povo se reunia. Ali também o povo orava também. Ali também o povo era acolhido. Igreja atrativa é uma igreja que sabe investir na comunhão. Que sejamos de fato uma igreja de grande comunhão. Eu louvo a Deus por aquilo que Deus tem feito. Eu nasci num lar quebrado. Talvez muita gente não acreditava que Deus poderia restaurar a minha família. Mas Deus salvou o meu pai. Deus salvou a minha mãe, as minhas 4 irmãs, o meu irmão e nós. E hoje sobrinhos, primos, tios, estamos ali. E Deus tem mudado a história da nossa família, porque nós encontramos uma igreja de comunhão, uma igreja atrativa, uma igreja de relacionamentos restaurados, com perdão, com palavras sábias, que cuida, que recebe, que se reúne no templo e também nas casas. Passamos 10 anos orando pela nossa mãe em nossa casa. Ela não ia para a igreja católica ferrenha, mas um dia ela teve câncer de útero. Ela falou: eu vou morrer. Reuniu a família toda, os filhos. Ela trouxe então o exame, ela colocou na mesa. E o meu pai começou a chorar. E nós ali, estava com câncer de útero. E, amados irmãos, é interessante que ela um dia falou: olha, se o seu Deus ali me curar, eu vou servir esse Deus. E nós fomos falar com a médica. Ela falou: olha, se vocês têm dinheiro, recursos, mande para Portugal. Mas cadê o recurso? Cadê o dinheiro para mandar para Portugal? Não tem dinheiro. E ela falou: olha, se vocês autorizarem, eu posso fazer uma cirurgia. É de risco, mas se o pai autorizar, eu posso fazer. E meu pai autorizou. E nós concordamos. Ela passou uma semana no hospital com os exames preparativos para a cirurgia. E todos nós ali
achando que talvez Deus iria levá-lo. Mas nós não queríamos que Deus o levasse sem conhecer a Cristo. E ela então fez a cirurgia. E depois o médico pegou a carne para fazer uma biópsia novamente. E ela veio e disse: olha, aqui não consta mais nada. Mais nada. Mais nada. Aqui não consta mais nada. E nós fomos pedir o visto. Ela foi para os Estados Unidos. Passou 5 meses nos Estados Unidos. Então ela foi para o médico nos Estados Unidos. O médico perguntou: senhora, quem lhe autorizou a usar esse remédio? A senhora não tem nada e não precisa usar nenhum remédio. E hoje ela está lá. E quando ela foi curada, nós tínhamos o batismo para fazer. Ela falou: meu filho, não esqueça de levar uma outra batina. Para que, minha mãe? Leve a batina. Chegamos na praia de mar, porque lá o batismo é na praia de mar. E ali cantamos, louvamos, comemos. E à tarde era o batismo. Aí chamei todo mundo que ia batizar, eram mais de 25 pessoas para batizar. E ela levantou: meu filho, cadê a batina? Cadê a batina, meu filho? E a irmã levantou lá: está aqui a sua batina. E ela vestiu. E eu batizei a minha mãe. Amados irmãos, quando a igreja é atrativa, os seus pais vão querer chegar aqui também. A sua mãe vai querer também. Os seus filhos, seu esposo vai querer também. Porque o lugar é atrativo. E hoje está lá minha mãe. Você me dá o Senhor. As minhas irmãs, toda a minha casa. Deus mudou a nossa história. Sabe por quê? Porque nós encontramos uma igreja que era atrativa. Sejamos uma igreja que as pessoas vão entrar e vão ficar. E quando alguém entrar, façamos de tudo para que ela fique conosco em nosso meio. De tudo. De tudo. Para que ela volte. Eu vou contar essa, eu vou terminar. Antes de ir para o Brasil, uma jovem me ligou. Ela estava em Portugal estudando e concluiu o curso. Então ela falou: olha, eu não sei para onde eu vou, que igreja eu vou em Cabo Verde. Eu vou voltar de Portugal e eu quero uma igreja para congregar. Então alguém falou: vai na igreja do pastor Emanuel. Então ela mandou mensagem no Messenger: oh, o senhor é pastor Emanuel? Sim, eu sou o pastor Emanuel. Eu estou buscando uma igreja e alguém falou para ir lá na sua igreja, mas eu não sei como é a sua igreja. Eu falei: venha, você vai ver. Venha, você vai ver. Então ela foi muito assim, tímida, muito fechada, porque não conhecia, não sabia. E quando ela chegou lá na porta, alguém abriu ali a porta do carro, ela saiu, lá na entrada, aqueles abraços, pegou o nome dela, o telefone dela, um lugar para sentar, todo aquele carinho ali. Depois do culto, nós fomos almoçar com ela, e ela falou assim: eu encontrei a minha igreja. Amados irmãos, que as pessoas que entram por essa porta, ao entrar para ocultar o Senhor com vocês, posso dizer: eu encontrei a minha igreja. Aqui é meu lugar, aqui é minha igreja. Que Deus vos abençoe e que vocês continuem sendo uma igreja atrativa e que atrai milhares para o Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Falar mais o quê? O que você quer que eu fale mais? A única coisa que eu quero falar aqui, nesta noite, é que os irmãos permaneçam mais um pouco. Não se apressem em sair.
Fique em oração. E eu quero dar a oportunidade a quem está aqui nesta noite e que ainda não tem a sua convicção de vida eterna, de salvação em Cristo Jesus, que vive ainda na incerteza quanto à sua salvação. Quando propomos, e Deus colocou no nosso coração este tema para este ano de 2020, ser uma igreja atrativa, não é atrair as pessoas para nós, não é para dizer que somos a melhor igreja, não é para dizer que somos melhores do que os outros, porque não é isso. Ser uma igreja atrativa é exatamente no sentido que você ouviu aqui nesta noite: levar pessoas a descobrir Jesus na sua vida e desejar estar com Ele junto com você. Não é a intenção de ter aqui um grupo grande, eu já preguei aqui e falei sobre isso. Não é a nossa intenção. A nossa intenção é despovoar o inferno, pessoas que estão indo para a perdição, e conduzi-las até o Senhor Jesus, prepará-las para a vida eterna. Jesus vai voltar. Pastor Emanuel disse aqui, a palavra afirma isso, nós cremos nisto. Jesus vai voltar, meus queridos. Você precisa estar preparado para este encontro que vai acontecer na eternidade. E a única maneira é você colocar a sua vida nas mãos de Deus, reconhecer que você é pecador e que Deus ama você. Ele quer dar a você uma nova vida, Ele quer perdoar os teus pecados. Eu não tenho aqui promessas de benefícios terrenos para você. Eu tenho aqui a palavra de Deus que diz que você precisa de Jesus para ser salvo, e esta é a mensagem que anunciamos: Cristo em nós, esperança da glória eterna. Você precisa. Pastor Emanuel, no seu conflito, no seu estado de vida, encontrou-se com Jesus, Deus mudou a sua história. Deus tem uma nova história para você. Mudou a história da sua família, mudou a história, irmãos, de tanta gente em Cabo Verde, e por onde ele tem passado anunciando a mensagem do Evangelho de Cristo. E hoje você tem a oportunidade de dizer sim para Jesus, dizer: eu quero estar com o Senhor. Queremos ter a alegria de você participar desse chamado eterno, desse encontro com Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está procurando encontrar uma igreja perfeita, você não vai encontrá-la. Desculpa, não quero frustrar os seus planos, mas eu quero deixar você sair daqui hoje decepcionado com esta informação. Você não vai encontrar esta igreja. Você não vai encontrar a igreja, porque no dia que você encontrar a igreja perfeita e entrar nela, ela vai deixar de ser perfeita, porque você não é perfeito. Você precisa colocar a sua vida nas mãos de Jesus e deixar Jesus mudar a sua vida. Aí você vai perceber que está no lugar certo. Jesus, Ele vai te ensinar a amar, vai te ensinar a perdoar, vai te ensinar a buscar restaurar relacionamentos. Ele vai ensinar a você a usar a palavra de maneira certa, de maneira correta. Ele vai ensinar a você a viver uma nova vida. E é isso que desejamos para você. Há alguém nesta noite que deseja fazer esta entrega para Jesus? Quero orar com você. Alguém que deseja restaurar a sua comunhão, renovar a sua aliança com Cristo? Queremos orar com você. Convidamos você a sair do seu lugar.
convido você a sair do seu lugar e chegar aqui para orar. Obrigado. Obrigado. Alguém? Não havendo, eu vou parar por aqui. Eu vou pedir a irmã Iracilde para chegar aqui à frente, por favor. Passar a oportunidade. Pastor Emanuel, você canta, entendeu? Canta? Há um pedido para que o irmão cante um hino aqui na língua crioulo. Vamos dar a oportunidade. Os irmãos do violão aí. Onde é que estão os irmãos? Vamos lá. Vamos lá, vamos ouvir. Depois a irmã Iracilde. Tem bateria? Os irmãos da bateria estão aí? Música africana sem tambor não é música africana. Vamos lá. Tem uma música lá, mas o ritmo é bem... O ritmo não tem aqui, o estilo... Lá chama de batuque, né? Batuco. Né? Batuco. É um estilo lá africano. E o estilo é mais ou menos assim. Beira de estrada, perto de caminho, junto de fonte da loba, meu Deus. Beira de estrada, perto de caminho, junto de fonte da loba, meu Deus. Jesus está ali, Jesus está lá, Ele está na todo lugar. Está comigo, está comigo, Ele está na todo lugar. Beira de estrada, perto de caminho, junto de fonte da loba, meu Deus. Beira de estrada, perto de caminho, junto de fonte da loba, meu Deus. Jesus está ali, Jesus está lá, Ele está na todo lugar. Está comigo, está comigo, Ele está na todo lugar. É na todo lugar, é na todo lugar. É na todo lugar, Jesus está na todo lugar. É na todo lugar, é na todo lugar. É na todo lugar, Jesus está na todo lugar. Tinca, tinca, tinca bubê, tinca bubê, pabulo, manhãbê. Tabu desanima, tabu desespera. Tinca, tinca, tinca bubê. Bubê, pabulo, manhãbê. Tabu desespera, tabu desanima. Tinca, tinca, tinca bubê. Tinca, tinca, tinca bubê. É na todo lugar, é na todo lugar, é na todo lugar. Jesus está na todo lugar. É na todo lugar, é na todo lugar, é na todo lugar. Jesus está na todo lugar. Tinca, tinca, tinca bubê, tinca bubê, pabulo, manhãbê. Tabu desespera, tabu desanima. Tinca, tinca, tinca bubê, tinca bubê, pabulo, manhãbê. Tabu desespera, tabu desanima. Tinca, tinca, tinca bubê. É na todo lugar, é na todo lugar. É na todo lugar, Jesus está na todo lugar. É na todo lugar, é na todo lugar, é na todo lugar, Jesus está na todo lugar. É na todo lugar, é na todo lugar, é na todo lugar. Jesus está na todo lugar. Obrigado. Traduz aí.
A música diz, é mais ou menos a história da mulher ali, de João capítulo 4. Então a Bíblia fala que Jesus ele está em todo lugar. Ele está perto do caminho, Ele está comigo, Ele está com você, Ele está em todo lugar. E que mesmo diante de problemas, desespero, angústia, não desanime, mas fica firme. Você firma os seus pés, porque Ele está em todo lugar. Está com você e está comigo. Amém. Saúdo a amada igreja do Senhor, com a paz que excede todo entendimento. Ouvimos hoje sobre igreja atrativa, e eu quero dizer que a igreja de Cristo é eu e você. Não importa onde você congregue, mas você é a igreja do Senhor. E se você não está congregando em um lugar, você precisa congregar, porque é isso que o Senhor nos pediu, amém? Mas nesse momento aqui eu quero chamar a irmã Lenilda, a co-pastora desta igreja, e a missionária Ildaci. Eu não sei se... Missionária Ildaci está aqui hoje? Minha Bíblia está caindo. Chega aqui, querida. Uma igreja atrativa é uma igreja que ama e uma igreja que honra. E hoje é o dia da esposa do pastor. Por isso que eu falei que é uma co-pastora. E nós sabemos que Deus usa as esposas para sustentar os ministérios dos seus esposos. Como diz em Provérbio, dei a ela o que merece, por tudo o que faz, e que seja elogiada por todos. Provérbios 31, 31. E eu quero passar nesse momento uma lembrança, um mimo, em nome da UFBN Monte Carmelo, a Ildaci. E a irmã Lenilda. E nós louvamos a Deus por tudo que essas mulheres têm contribuído para o crescimento da obra do Senhor neste lugar. Amém? Vamos orar neste momento pela vida dessas duas servas do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé nesse momento e vamos orar ao Senhor. Vamos orar também, né, pela todas as esposas de pastores, pela esposa do pastor Emanuel, que não está aqui, está lá na sua cidade, mas Deus tem alcançado, como foi louvado por ele aqui nesta noite. Deus está em todos os lugares, e que Deus possa abençoar, possa fortificar, possa fortalecer todas as esposas de pastores, para que ela possa continuar firme, entendendo que Deus está em todos os lugares, amém? Vamos orar ao Senhor neste momento. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor amado, por este dia, Senhor amado, 1º de março, e que comemoramos, meu Deus querido, e que louvamos a Ti, Senhor, pela vida, Senhor, dessas esposas, meu Deus querido, que como os pastores têm o seu ministério de estar juntos, de estar apoiando, meu Deus querido. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, por cada esposa, Senhor, e eu sei que Tu irá continuar sustentando, levantando, ungindo, capacitando, Senhor, para esta grande obra. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu és fiel, Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém. Pastorzinho. Amém. Parabéns às esposas dos pastores. Pode tirar uma foto aí. Pronto. Parabéns para minha esposa. Meus queridos, nós vamos orar. Não concluímos ainda o trabalho. E quero deixar aqui a nossa palavra de agradecimento ao pastor Emanuel por aceitar o convite de estar aqui conosco. E está aí os irmãos, as informações para vocês a respeito
dos acontecimentos. Na próxima semana teremos o congresso aqui, Efésios 5:18. Então os irmãos estão todos convidados, convocados para estar aqui na sexta noite, sábado à noite, domingo pela manhã e no domingo à noite. Será um momento especial de Deus para todos nós. Você pode convidar outras pessoas, com certeza você terá um momento muito especial e Deus tem algo novo para a sua vida, para a sua família, para todos nós como membros desta igreja. Se você é membro de uma outra igreja, eu não quero estar convidando você da sua igreja para estar aqui, não, mas você sinta-se à vontade. Não quero depois dizer que o pastor Zilei convidou alguém lá da igreja para vir para cá, nada disso. Esse congresso é exatamente para a Igreja Batista Nacional Monte Carmelo, mas está aberto para quem voluntariamente, sem ser convidado por mim, voluntariamente participar do congresso, será bem-vindo. Amém? Serão bem-vindos. Será uma grande alegria. Eu creio que vai ser um momento especial. Temos o pastor Joel, temos o irmão André, temos o pastor, hoje me telefonaram, estão vindo mais 3 pastores, juntos com eles resolveram aí pelo caminho, encontraram e estão chegando aí. Ficaram animados e entusiasmados para participar aqui deste congresso. Então, convidamos os irmãos para orar e estar aqui nesses dias para a glória de Deus. Amém. Temos a cantina, você depois vai lá com os irmãos, participar do momento do lanche, está aí, tem coisa boa, especial, e melhor ainda é a comunhão. Eu não sei por que você tem pressa de voltar para casa agora, está tão cedo, né? Vamos gastar um tempinho aí em conversa e vamos aproveitar esse tempo. Deus abençoe a todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado pela sua presença, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, e contamos com a sua presença nos cultos que seguem. O boletim está aí, você recebeu com as informações. Nós damos graças a Deus, o irmão Gessé está aqui, está bem, de saúde, está saudável. Os irmãos foram informados, do acidente que ele sofreu, ontem, houve a batida, um acidente, ele estava indo para Jiqué, e bateu o carro, estragou bastante os veículos, o dele e o outro, mas graças a Deus que ninguém ficou ferido, e nós damos graças ao Senhor. Nós temos aqui, irmãos, a irmã Patrícia, que está aqui, parte da sua família, que está de luto, e nós queremos dizer para os irmãos que continuamos orando e que o Senhor fortaleça a vida de vocês, e estamos juntos como família, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Temos aí, irmãos, o retiro, que teremos no mês de maio, para a família Monte Carmelo, pai, mãe e filhos. Convidamos os irmãos, está aqui as informações, aí o local, as imagens, e mais informações serão passadas. Entre em contato com os líderes do departamento da família, o DEFAM, o irmão Maraí, e Júnior, o que mais? Mais do DEFAM aí, quem é? Onde estão? Ai, que decepção. Desculpa, irmãos. Mas os irmãos procurem depois aí, tá bom? Vamos orar. Ó Deus, nós agradecemos por esse tempo, por esse momento, pela palavra que ouvimos aqui nesta noite. Que Teu Espírito esteja trabalhando no nosso coração, na nossa vida como igreja, como família de Deus. Somos gratos pela vida do pastor Emanuel, que prontamente esforçou para estar aqui, para nos abençoar com esta palavra. Oramos pelo seu ministério, oramos pela sua família, oramos por Cabo Verde, oramos pelo mover do Teu Espírito sobre, ó Deus, aquele povo ali, Senhor, em nome de Jesus. Todas aquelas ilhas sejam visitadas pelo Senhor, pelo poder do Senhor, e que o Senhor use o Teu servo e outros pastores que ali moram, Senhor, abençoando o ministério, que haja um despertamento, ó Deus, naquelas ilhas, ó Deus, e que as pessoas se interessem pelo Senhor, pelo Evangelho da graça de Cristo Jesus. Oramos, ó Deus, pedindo que
a tua bênção seja sobre a nossa cidade, sobre a tua igreja nesta cidade, e que o Senhor nos use para a glória do teu nome. Oramos pelo congresso, pelo culto durante a semana, as atividades que nós teremos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor use a nossa vida para a glória do teu nome. Guarda-nos, livra-nos de tudo aquilo que, ó Deus, não é agradável para nós e nem para o Senhor. Ajuda-nos a estar no centro da tua vontade. Damos graças pelo livramento que o Senhor deu a Jessé e aos passageiros e a outros no outro veículo. Ó Deus, nenhum deles sofreram dano físico, Senhor. Somos gratos pela tua proteção na vida deles. Pai amado, seja conosco de volta para os nossos lares e ajuda-nos a sermos uma igreja atrativa. E assim pedimos que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a graça salvadora em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a doce comunhão e consolação do Espírito de Deus, seja com a igreja do Senhor aqui presente e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, cumprimente o seu irmão, passe na cantina, dê um abraço e até o próximo culto.